Saudação de paz, Deus abençoe sua vida. Café com graça no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso devocional de todas as manhãs. Pastor Fábio por aqui, que prazer ter você conosco, ter você nessa primeira hora do dia para ouvir a voz do Senhor no nosso devocional. Que alegria muito grande ter vocês. E vamos juntos navegar nesta manhã numa temática que eu acredito que você nunca ouviu, com tamanha profundidade que nós vamos estudar. E para tanto, antes de começarmos, dá aquele like, já compartilha aí geral, colocando nos seus grupos de família, grupo da igreja, e vamos juntos nessa temática de hoje, que é o Evangelho das Pequenas Pedras. O Evangelho das Pequenas Pedras. Pegou? Vamos à reflexão. Josué é o livro, o capítulo é o de número 4. Leremos alguns versos. Josué, capítulo de número 4, leremos alguns versículos, a partir do versículo de número 6. Diz-nos assim a palavra. Josué, capítulo de número 4, nós leremos a partir do versículo de número 6. Diz-nos assim o texto. Para que isto seja por sinal entre vós e, quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Sim, o Evangelho das Pequenas Pedras. Ao atravessarem o Jordão rumo à terra prometida, os israelitas viveram um milagre semelhante ao do Mar Vermelho. Nós estamos diante de uma porção bíblica no início do ministério de Josué como líder do povo de Israel, tendo um grande desafio de liderar o povo à terra prometida, e estão agora diante do grande Rio Jordão. E agora eles vão contemplar os olhos nus a passagem da Arca da Aliança, fazendo com que o mar, com que as águas, melhor dizendo, do Rio Jordão se abram e que o povo passe aos pés enxutos. O líder Moisés está na frente do povo e contemplando essa grande maravilha. As águas foram interrompidas e o povo passou a seco. Mas Deus sabia que a memória humana é frágil. Por isso, ordenou que fossem levantadas 12 pedras para memorial. Não apenas para aquela geração, mas para que os filhos e netos se lembrassem da fidelidade do Senhor. O Evangelho também é feito destes marcos, dessas memórias, desses feitos, destes registros. Pequenos sinais de graça que testemunham o cuidado de Deus e nos lembram de onde viemos, por onde passamos e quem nos sustentou. Introdutoriamente, eu quero que você perceba como Deus ele faz questão de registrar momentos especiais que denunciam a sua mão, o seu poder, através de sinais e de situações milagrosas, extraordinárias que ele faz na nossa vida. Você está nessa manhã, nessa tarde, noite, ouvindo essa palavra, pode testemunhar de algo poderoso que Deus fez na sua vida, que registrou, marcou, foi um marco, para que você nunca se esqueça daquilo que ele fez, daquilo que ele é capaz. Neste exato momento, o povo está passando a jornada, pelo caminho, a pés enxutos, quando Deus abre as águas do Rio Jordão, e ali eles vão criar um marco com pedras para fazer memória, que eles nunca esqueçam daquilo que Deus fez. E hoje nós vamos refletir aqui sobre 5 tópicos importantes que nós podemos aprender acerca do Evangelho, que é feito com pedras pequenas. Em primeiro lugar, pequenas pedras geram grandes memórias. Deus ordenou que 12 pedras fossem tiradas do Jordão e erguidas como um sinal. Elas não eram monumentos gigantes,
mas pedras simples, lembranças palpáveis de um grande milagre. O Evangelho também é feito de pequenos sinais que preservam grandes verdades. O Evangelho que nós vivemos, que nós cremos, geram em nós uma mudança extraordinária feitas de pequenos movimentos. Nós não precisamos de grandes sinais, mas são justamente esses pequenos registros, estas experiências que temos que marcam a nossa trajetória. Gênesis 28, 18 diz que Jacó ergueu uma pedra em Betel como memorial da visão da escada que ele teve que subir aos céus. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, verso 12, Samuel ergueu uma pedra e chamou Ebenezer para marcar a vitória dada pelo Senhor. As maiores memórias espirituais não estão em grandes eventos públicos, mas nas pequenas marcas do cuidado de Deus em nosso caminho. A orientação de Deus é que nós ergamos os nossos próprios memoriais através da graça do Senhor. É importante que nós percebamos Deus nos pequenos detalhes. Às vezes você está na expectativa que Deus faça algo gigante e dessa forma você perde o foco para contemplar coisas pequenas que Deus está fazendo. Eu utilizo a expressão pequenas coisas que muitas vezes são desapercebidas, mas nada do que Deus faz é pequeno. Tudo o que Deus faz tem um poder grandioso, ainda que nós consideremos pequeno. É importante que cada momento da nossa vida nós façamos lembrar, que nós jamais nos esqueçamos que Deus tem feito na nossa vida, que Deus tem gerado em nós, através da nossa vida, na nossa família, nas áreas da nossa existência. Deus sempre está nos marcando com pequenos sinais. São pequenas pedras. As maiores memórias espirituais, elas são geradas assim. Deus escreve a eternidade em pequenos marcos para que não esqueçamos. A sua fidelidade, que é externada no extraordinário, ela é construída com as pequenas pedras no ordinário. Em segundo lugar, as pedras, elas também servem como ensino às próximas gerações. Os memoriais não eram apenas para quem viveu o milagre, mas para as gerações futuras. A fé se perpetua quando a memória ela é contada e as pedras se tornam ceticismos, catecismos, melhor dizendo, visuais. Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 6, diz que os pais deveriam ensinar a palavra de Deus diligentemente aos filhos em todas as circunstâncias. Nos Salmos de número 78, verso 4, o texto diz: contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e seu poder. É impressionante o quanto nós precisamos criar marcos nos nossos filhos, nessas gerações que virão. Há uma grande preocupação. Se nós estamos vivendo tempos difíceis, onde nós estamos vendo dentro do seio da igreja uma distorção da palavra de Deus, escândalos, desvios doutrinários, tantas coisas que destoam da palavra de Deus, imagine o que é que os nossos filhos receberão na próxima geração. A importância de nós redobrarmos a nossa vigilância e atenção para semearmos o verdadeiro evangelho. A importância de nós começarmos dentro da nossa própria casa. Pais, mães, não deixem de fazer o culto doméstico. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que os momentos são escassos, mas não permita que a correria da vida, do trabalho, dos afazeres, do ativismo religioso tire você do seu tempo de qualidade em casa, com seus filhos, com a esposa, com o esposo. A nossa casa é a nossa responsabilidade de plantar no coração dos nossos o que eles colherão na próxima geração.
é importante que nós, como cristãos que somos, pelo chamado que Deus nos deu, sejamos pontes entre a obra de Deus no passado e a fé da próxima geração. É nossa responsabilidade deixar um legado de fé para os nossos. Nós precisamos contar às nossas crianças, aos nossos netos, as pedras, os memoriais, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Todos nós temos um testemunho. Todos nós temos algo poderoso para contar. Nós não podemos nos furtar de, com um exemplo prático, mostrar para a nossa parentela, principalmente os nossos pequenos, os nossos filhos, tudo aquilo que o Senhor tem feito. A fé cristã é sempre uma geração de distância da extinção. Precisamos transmitir o memorial do Evangelho, custe o que custar. É nossa responsabilidade passar o bastão para a próxima geração de uma vida ilibada, de um Evangelho verdadeiro e genuíno. Que comecemos dentro de casa. Que nós tenhamos a consciência que esses feitos do Senhor, essas pedras, elas ensinarão as próximas gerações. Em terceiro lugar, o contraste entre o monumento humano e os memoriais divinos. Enquanto o mundo ergue monumentos para exaltar conquistas humanas, Deus manda erguer memoriais para exaltar a sua graça. As pedras de Josué não glorificam guerreiros, mas lembram do Deus que abre rios. É impressionante nessa geração quanto o ser humano ele busca atenção para si. O egoísmo, o antropocentrismo, as vaidades, a necessidade do homem contar os seus feitos, as suas obras, destoando e tirando a glória de quem deve recebê-la. Em Gênesis, no capítulo 11, verso 4, na Torre de Babel, os homens quiseram erguer um monumento para fazer um nome para si. Lucas, capítulo 21, verso 6, diz que Jesus, ele profetiza que os imensos blocos do Templo de Jerusalém seriam destruídos, mostrando a fragilidade dos monumentos humanos. Eu não preciso fazer o meu nome, eu não preciso erguer uma estátua sobre mim, eu não preciso colocar as minhas fotos para, de certa forma, ter a minha vaidade atendida. E o quanto nós temos visto isso dentro das igrejas, infelizmente. Quantas pessoas idolatram, erguem poste ídolo. Os nossos ídolos não estão em imagens de escultura, mas muitas vezes estão em ídolos, em cantores, pregadores, referências de liderança. Que Deus nos guarde. Que nós entendamos que tudo aquilo que nós construímos é para honrar ao nosso Deus e não a nós mesmos. A ideia é que Cristo apareça e que nós sumamos. Que a nossa mensagem seja mais importante do que o mensageiro. Nós não podemos gastar a vida construindo monumentos que perecem. Nós precisamos erguer memoriais que glorificam a Deus, pois só eles permanecerão no coração das futuras gerações. O Evangelho não é sobre erguer monumentos para a glória humana, mas memoriais que apontam para a glória divina. Tudo que temos, tudo que somos e aquilo que nós viermos a ser, precisa honrar e glorificar ao nosso Deus. Que os talentos que carregamos, os dons, as aptidões, tudo aquilo que nós possamos desempenhar nessa terra seja memorial ao Senhor. Que todo elogio, que todo tapinha nas costas, que todo reconhecimento, que traga alegria ao nosso coração, mas que seja resultante de uma glória que enaltece ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em quarto lugar, as pedras que pregam em silêncio. Não há registro de palavras nas pedras, mas sua presença constante pregava sem voz. Assim também, muitas vezes, a vida cristã fala mais pelo testemunho silencioso do que por discursos eloquentes.
Aquilo que Josué fez, colocando pedras ali naquela região como memorial e para que todos se lembrem que Deus abriu o rio para que o povo passasse, para que os pais contassem aos filhos do grande feito do Senhor. Aquelas pedras, elas não falam, mas elas revelam um Deus que faz milagres. Lucas capítulo 19, verso 40 diz: Jesus, ele pregou e mostrou que se os discípulos ousassem se calar, as próprias pedras clamariam. Hebreus no capítulo 11, verso 4 diz que Abel, mesmo depois de morto, ainda fala pelo testemunho da sua fé. Perceba que o que nós estamos tentando gerar aqui através dessa live, considerando que as pedras é um símbolo, um sinal de um feito, de um marco, de um acontecimento que denuncia um Deus que faz, um Deus que fez e que sempre fará, muitas vezes é o símbolo de uma voz que ecoa no nosso silêncio. A nossa vida, ela é um memorial vivo. Mesmo que nós nunca preguemos em púlpitos, em grandes ginásios, em grandes eventos, que não sejamos uma voz que ecoa como de muitos influenciadores no mundo digital, mas se a nossa vida, a nossa existência for um testemunho vivo em comportamento, em frutos, em dedicação, em importar-se com o outro, e mostrar as virtudes do Evangelho na nossa vida prática cotidiana, isso são pedras que clamam. É a nossa vida sendo vivida que denuncia ao Deus que nós pregamos. O testemunho mais poderoso não vem do que dizemos, mas do que permanecemos sendo. Porque o Evangelho, ele se resume não no fazer, mas no ser. Não é fazer para ser, mas é um ser que faz por amor na simplicidade da nossa vida. Onde as pessoas vão olhar para nós e vão perceber que nós carregamos algo diferente da parte de Deus. Que coisa linda, que coisa extraordinária. A nossa vida vivida, no trabalho, na escola, na academia, correndo, fazendo nossas atividades físicas, aonde nós estamos. Nós somos testemunhos vivos, nós somos verdadeiras testemunhas. Às vezes nós ficamos com a implicação e a responsabilidade que precisamos pregar Jesus com palavras, onde Deus exige de nós é que nós preguemos a Jesus com a nossa própria vida. As pessoas vão sentir a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. O mundo está clamando por referências, por famílias que deem exemplo, por homens e mulheres que testemunhem de uma boa conduta ética e moral, bons líderes, bons chefes, bons funcionários. E o bom aqui é no sentido do bom exemplo. O mundo está procurando homens e mulheres que mostrem como é poderoso viver uma vida debaixo de princípios, da honestidade, da verdade, da hombridade, de uma vida simples, mas carregada de virtudes morais, éticas. Homens que compram e pagam, homens que são maridos de uma só mulher, mulheres de um só homem, pais exemplares que se importam com seus filhos e os educam para fazer o bem a essa sociedade. É isso que o mundo precisa ver. O mundo não precisa nos amar, porque ele nunca vai nos amar. Mas ele precisa testemunhar que nós carregamos algo que não é desse plano, mas que é algo divino. Quinto e último lugar, nós estamos falando sobre o Evangelho das pequenas pedras e abordamos aqui o texto de Josué, onde ele, ao passar pelo Rio Jordão com a Arca da Aliança, o rio se abre, eles passam a pé enxutos e faz um memorial de pedras. Isso fala sobre pequenas pedras que geram grandes memórias. Isso fala das pedras como ensinos às próximas gerações. Nós vimos que há um contraste em monumentos humanos e memoriais divinos. As pedras que pregam em silêncio. Em último lugar, Cristo,
que é a pedra viva e eterna. Todas as pedras memoriais apontam para a pedra viva que é Cristo. Ele é o verdadeiro marco, o fundamento eterno, aquele em que nossa fé está firmada e se ancora. 1 de Pedro, no capítulo 2, verso 4, diz: chegando-vos para ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Mateus capítulo 16, verso 18 diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O interessante é que aqui é uma revelação poderosa, é o marco da igreja sendo fundado em Cristo enquanto rocha. E Jesus faz uma revelação para Pedro dizendo que ele se chamaria Pedro. Pedro, a palavra significa fragmento de rocha. Uma rocha pequena, menor. Mas toda rocha pequena e menor, ela é fruto, ela é oriunda de uma rocha maior. Pequenas pedras, pequenos fragmentos, mas que estão sustentadas e são originadas por uma pedra maior. Só em Cristo encontramos segurança eterna. Erga memoriais, sim, ergamos feitos, testemunhos, sinais em nome de Jesus e que aponte para Jesus. Nós nunca poderemos nos esquecer que tudo que temos, somos e que viermos a ser, tudo aquilo que projetamos, criamos, sustentamos, tudo aquilo que bolamos, tudo aquilo que empreendemos, tudo aquilo que levantamos, deve apontar para a pedra fundamental de esquina que é Cristo. Cristo é a pedra fundamental sobre a qual todas as memórias da fé se tornam eternas. A minha oração é que nós deixemos um legado, que nós deixemos um testemunho, um memorial, pedras que apontem para Cristo. Que você, minha irmã, você, meu irmão, viva uma vida íntegra, fiel às Escrituras, que apontem para Jesus. Que a nossa profissão, a nossa vocação, o nosso ministério, os nossos dons apontem para Jesus. Sabe o que é mais lindo? É naquele grande dia o Senhor nos reconhecer e dizer: vinde benditos de meu Pai. Possuir por herança aquilo que temos preparado desde a fundação do mundo. Sabe o que é lindo, meu irmão? É quanto esse dia não chega. Quem está aqui, nessa terra, ao nosso redor, reconheça que nós somos filhos de Deus. E isto é sustentado pelas pedras que nós levantamos. E que não apontam para nós, mas apontam para Deus. Deixa eu orar por você, Pai. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo de qualidade com os teus filhos. Que o Evangelho de pequenas pedras, esteja em nós, gerando memoriais que apontam para o Senhor. Abençoa-nos, ajuda-nos a criar memórias que dignificam o teu santo nome. Abençoa este homem, esta mulher, esta casa que está ouvindo essa mensagem. Que eles vivam uma vida que dignifique o teu santo nome e que honre a tua grandeza. Que não levantemos memoriais para nós, mas que honremos ao teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe essa casa. Não deixe de compartilhar essa mensagem e, por favor, eu tenho visto que poucos têm apertado o like, comentado, me ajude a divulgar essa mensagem. Não vá embora sem deixar a sua impressão, a sua palavra de gratidão por essa palavra a Deus e compartilhar essa live com quem precisa. Se Jesus não voltar, amanhã, às 6h30, nós estaremos aqui com mais uma mensagem para edificar a sua vida no Café com Graça, o seu devocional de todas as manhãs. Beijo no seu coração, forte abraço e até!